Em 96 aconteceu algo, vou falar pelo menos aqui em cima do Brasil aconteceu algo, que em várias regiões criaturas muito parecidas com esta, como se tivesse aberto um portal. Por isso que eu perguntei pro Rubão se teve algum fenômeno na região, né? Que moradores conseguiram registrar, né, ou se lembrar, né, porque hoje vai acontecendo naturalmente, né, os moradores mais antigos às vezes se mudam, às vezes falecem, né, mas e os atuais acabam achando que é tudo gracinha, que tudo não existiu, mas vamos lembrar mais uma vez que em 96 foi algo diferenciado aqui no Brasil, pode ter acontecido aí também em outros países da América Latina, mas aqui no Brasil algo aconteceu em grande escala. Lembrando que o ET de Varginha não era apenas, até o Rubão me corrija o número correto, de criaturas, né, que foram possíveis criaturas que estiveram naquela região, mas muitas pessoas acham que era um só, né? Uma criatura só, mas que com certeza tinha mais seres, né? Queria que você me confirmasse isso aí, Rubão, por gentileza. Então, aqui tem na pesquisa dos ufólogos, né? Surgem 3 seres, né? E mais o ser do zoológico, que foi meses depois. Só que aqui entre nós moradores, né, aí a gente sabe que são 5 seres que foram capturados naquele final de semana, né, entre o dia 20 e o dia 21, mais o ser que foi capturado no zoológico em abril. Foi capturado, não se sabe qual o destino que ele teve lá em abril. Por conta de testemunhas, né, de fatos. Por exemplo, em 2010, eu conheci um policial militar que ele trabalhava no Copom da época. E ele, perguntando para ele sobre o caso, ele não acredita, ele nega veemente, né? E ele fala assim, não, inclusive teve um maluco que eu cheguei a assumir o turno e a primeira ligação que eu tive foi um maluco falando que tinha dado de cara com 5 demônios, né, no pasto do vovozinho. Aí eu falei, eu não vou mandar a viatura, ele fala, eu não vou mandar a viatura da PM para correr atrás de demônio, né, e ria, né, brincava e tal. E ele fez a ordem de serviço e passou para os bombeiros, né, para verem o que eles fariam. E 10 anos depois, aí um vizinho lá do meu pai e tal, porque eu morava no bairro Santana antes de casar, né? Eu cresci no bairro de Santana, eu cresci naquela região lá. Sim. Fui vizinho das meninas lá até casar, até os 30 anos, né? E aí um desses vizinhos chegou e ele trabalhava como vigia no armazém de café, ali na região da Alameda do Café, que é no final do bairro Jardim Andere. E ele entregava o posto dele às 7 da manhã e morava no Santana e passava pelo pasto do vovozinho para ir embora. E ele falou que ele estava passando e deu de cara com as 5 criaturas, ou seja, o cara lá que o policial falou do telefonema, ele apareceu 10 anos depois e contando a mesma história, assim. Me procurou para falar, na época tava as gravações do documentário com o James Fox, né? Aí ele viu a reportagem e tal e me procurou para falar isso, né? E aí ele fala que ele correu e foi até o orelhão que ele fala que ele ligou, batia com o que o policial tinha falado. O cara ligou ali do orelhão que fica na Avenida dos Expedicionários, lá em Varginha e tal. Aí esse cara apareceu, ele viu 5 criaturas, né, 5 seres e falou que era o demônio. Aí a descrição bate, ele fala que tinha chifre, ele fala dos olhos vermelhos, fala da cor da pele e fala do cheiro, né? Na época o cheiro de amônia veio depois quando compararam, mas pelo conhecimento que as pessoas tinham na época era o cheiro de enxofre, né? Era um cheiro Sim. muito forte.
E Rubão, esse cinco avistamento, Oi? esse avistamento dele foi antes das meninas ou foi Foi depois das 7 horas meninas? da manhã, foi antes, foi no Ah, começo foi do antes das... sábado. Foi 7 e pouco, né? Aí calcula mais ou menos 7h20, 7h30 da manhã, né? No pasto do vovozinho. E A, é por conta do horário que bate com o horário do PM que atendeu a ligação no do Copom, né? Copom, né? Você falou do cheiro, né? Alguém também menciona algum ruído produzido por essa criatura, não? Não, aí não, é só nas pesquisas, né, dos ufólogos, que quando a criatura foi levada da primeira captura, né, quando ela foi levada para dentro da caçamba do caminhão do exército, aí o pessoal fala de um ruído de abelha, né, que é o zunido de abelha, ou uma interferência de rádio, assim, quando o rádio fica fora do ar e tal. Aí foi logo na sequência e antes do disparo, né? Sim. Que, Teve que é disparo? relatado. Como é que foi isso? Eu não entendi. Essa é a primeira captura, porque aí na sequência Ah, os bombeiros já estavam, quando foi passado a ligação do Copom da PM pro Copom dos bombeiros, que eram separados, né? Os Copons, apesar que na época bombeiro era PM também, né? Mas aí os Copons eram separados, né? O atendimento telefônico um é era 90, separado. outro é 93, né? Isso, aham. Aham. Aí os bombeiros, por uma dessas coincidências aí do caso aí, né? Eles já estavam na região do Passo do Vovozinho, na parte de cima, onde eles falam que é o barranco da Rua Suécia. Mas na verdade ali é o final da Rua Três Pontas, né? É Sim. um erro urbano de rua. É um barranco e debaixo tem uma linha férrea e na sequência começa o pasto do vovozinho, né? Sim. Aí eles já estavam cortando uma árvore porque no dia 18, na quinta-feira, houve uma chuva forte que derrubou árvores e na época essa linha férrea hoje ela está inutilizada, mas na época passavam muitos caminhões, principalmente do moinho, né, levando carga do moinho de trigo, né? Então eles estavam cortando a árvore lá e já foram acionados. Aí foi quando eles fizeram a primeira captura, a captura da manhã. E logo na sequência, a gente calcula 8 horas, né, da manhã, e onde tem as testemunhas. Eles fizeram a captura como se fosse um animal silvestre. Aí eles usaram a rede, trouxeram o ser e colocaram na caixa de madeira que eles usam para carregar as ferramentas. Eles tiraram e colocaram o ser. Aí foi quando o exército chegou e assumiu ali a situação. Aí pegaram a caixa, levaram para dentro da caçamba do caminhão e se ouviu um disparo de arma de fogo, né? Caramba, hein, meu? No Ah, dia, aí depois se descobriu que a ordem era de que qualquer contato, acho que é um protocolo que se tinha na época, o que se especula é um protocolo que se tinha na época, de que todo contato com ser extraterrestre, o ser tem que ser abatido imediatamente. Esse era o nossa, cara. protocolo americano, né? Que os americanos trouxeram para cá. Estranho isso aí, né, cara? Será que não seria mais útil o ser vivo, né? Qual que é a lógica disso aí? Porque se a gente for parar pra pensar, se a gente ligar os pontos, né, desde que chegou um avião dos Estados Unidos, um avião de carga, né? Lá em Viracopos, em Minas Gerais. De lá, pegaram um helicóptero, foram para Varginha, só que quando voltaram, não voltaram de helicóptero. Voltaram em carreata, né? Com os caminhões, e esses caminhões chegando em Campinas, eles já entraram com o caminhão e tudo, fecharam as portas do avião e foram embora, né? Nem pararam em nenhum lugar, ou seja, eles tinham uma espécie de medo de não levar por ar,
e sim por terra, né? Então, aí, essa questão aí tem um ponto aí, né? Que o seguinte, essa parte aí, esse primeiro ser capturado, ele foi direto para a ESA. Aí depois, às 10 horas da manhã, isso difere um pouco da pesquisa dos ufólogos, que falaram que foi no início da tarde. Mas isso foi, a gente aqui sabe que foi às 10 horas da manhã. Eles ali fizeram uma operação que fecharam o acesso ao pasto do Vovozinho e entraram. Se não me engano, eram 3 ou 4 caminhões, né, do exército, com militares, né, vários militares. Eles desceram, fizeram um cerco, e ali foi quando se ouviu mais 2 disparos, né, e saíram carregando 2 sacos pretos. Esses 2 seres abatidos ali, eles foram para o hospital regional, certo? E ficaram lá, tiveram um procedimento lá dentro, até depois a gente conseguiu que um funcionário viesse a público, né? Ele até não mostrou o rosto e tal, mas ele falou com o James Fox, né? No documentário, um radiologista, né? Que tirou chapa ali do ser. Esses 2 seres que foram do regional, aí eles foram levados para esses helicópteros que pousaram aqui, e junto com o ser que estava na ESA. E mais a nave que tinha caído um dia antes, né? Eles foram embora. Aí foi quando escapou outros 2, né? Que é o da captura do policial e a captura do domingo de manhã. Esses 2 que escaparam que foram no comboio por terra. Ah, entendeu? Que era o que estavam possivelmente vivos, né? Inclusive foi um vivo, né? Que aí fugiu do protocolo também, porque os americanos já não estavam mais comandando a ação, né? Já tinham ido embora naquele avião lá da USAF, né? Uhum.